Graça, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos, aqui é pastor Marcos Nogueira, Marcos Capixaba, começando a primeira aula sobre a Bíblia, Velho Testamento. Quero convidar você a acompanhar comigo aqui na nossa escola dominical, aqui da Igreja Novo Nascimento, o nosso estudo sobre o Velho Testamento. Deus te abençoe e vamos junto nesta viagem maravilhosa rumo à palavra de Deus. Deus te abençoe. Olá, amados, graça e paz. Estou aqui com a irmã Beth, Nós vamos começar a falar sobre a palavra de Deus. Eu poderia já entrar no livro de Gênesis, sabe, irmã Beth? Poderia entrar no livro de Gênesis, mas é bom a gente tentar estudar um pouco a história, dos porquês. A Bíblia, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Nessas aulas eu quero estar passando como, quando, por que aconteceu. A Bíblia, de maneira original, não tinha versículo e não tinha capítulo e versículo. Era um livro. E aí, para facilitar a vida de quem está lendo, foi dividida em versículos e capítulos. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27. O Antigo Testamento ele vai apresentar a história da criação do mundo, a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a trajetória do povo de Deus em meio ao deserto e a história dos juízes e reis de Israel. Já o Novo relata, a vida de Jesus, seu ministério, morte, ressurreição e a continuidade, que após a morte e ressurreição, Jesus deixou uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, E aí nós vamos ver lá Paulo, Pedro, Tiago, João, levando a palavra de Deus. A Bíblia, se nós fôssemos colocar no estante uma lenha, fica desse jeito aqui, Você consegue firmar aqui. Os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são conhecidos como Pentateuco, ou seja, são 5 livros de Moisés que relatam a lei. Ah, pastor, como é que sabemos que Moisés escreveu? Muito simples. A lei de Moisés, para começar, até mesmo Jesus Cristo disse várias vezes, Jesus disse, mas uma que eu lembro bem é quando os fariseus vão falar com ele sobre carta de divórcio, e ele diz: Moisés nos deu na lei a carta de divórcio. Então, assim, o próprio Jesus testifica que esses 5 primeiros livros é a lei que foi dada por Deus a Moisés. Moisés escreveu esses 5 livros. Somente no final, aqui no Deuteronômio, Moisés não escreve o capítulo final. Por quê? Não dá para escrever sobre a própria morte. O capítulo final do Deuteronômio vai tratar da morte de Moisés, de onde o povo dele foi colocado, e aí quem escreve é Josué. Mas Josué escreveu um capítulo, Moisés escreveu os 4 livros, irmão, tem que dar um crédito a Moisés. Então, amados, Pentateuco, E por que o nome Bíblia? Você sabe por que, irmão, o nome Bíblia? Livros. Nada mais do que livros. Então, Biblos, no hebraico quer dizer livros. Então, os livros da lei. É por isso que é muito enfatizado com todo o Velho Testamento os livros da lei. Se fôssemos colocar no estante, depois eu vou estar colocando aqui do lado, se fôssemos colocar no estante, ficaria assim, Gênesis no primeiro livro aqui, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois seria Juízes, Josué e Ruth. Interessante que, Josué, Juízes e Ruth. Após a morte de Moisés, quem assume o governo é Josué, Então Josué, que era serviçal de Moisés, Josué era servo de Moisés, era o homem que estava ali do lado de Moisés o tempo todo servindo a Moisés. Era um levita, Josué. Após a sua morte, Josué não deixou líder, Moisés deixou Josué. Mas Josué morre, e eu particularmente pensando, acho que a maior falha
do Josué foi não ter deixado um líder. Ele não deixa um líder, e por não ter deixado um líder, o povo fica perdido. E aí, toda vez que o povo peca, Deus vai lá e disciplina o povo usando povos da região para dominar. Por exemplo, os filisteus, né, que a gente conhece lá na história de Davi, já estavam aqui nos Juízes na época de Sansão. Então Deus, quando o povo clamava, quando o povo estava sob o jugo de outro povo, né, sendo escravo de outro povo, podia. Então o povo pecava, Deus pesava a mão usando os povos da região, usando os inimigos, que os tornavam escravos. O povo se arrependia, começava a clamar a Deus, e chorava, e buscava por Deus. Deus levantava um juiz, um libertador. O juiz nada mais é do que um libertador. Sansão, Débora, né? Eude, o próprio Samuel. Quando acaba o livro de Juízes, a gente vai entrar na história de Ruth. A história de Ruth ela acontece dentro do período dos Juízes, mas é uma história tão importante para a história do povo de Deus que ela ficou ali fora do livro de Juízes. Então foi um livro só para Ruth, separado ali só para Ruth, a história de Ruth e Noemi. A Ruth no futuro vai ser ancestral de Jesus, né? Jesus nasce na linhagem de Ruth e de Boaz. Então, inclusive o rei Davi também é descendente ali de Ruth e Boaz. Ruth, aí vem 1 Samuel e 2 Samuel. A história de Samuel era muito grande, porque Samuel foi juiz e foi também profeta, né? Líder como profeta. Então, era o representante de Deus. O profeta Samuel tem 2 livros, que ficariam na estante aqui, irmão. 1 Samuel, 2 Samuel. Depois disso viria a história dos reis. O povo pede um rei, rejeita o governo de Samuel e dos filhos de Samuel, rejeita o governo de Deus. Tem uma parte muito bela em que Samuel vai dizer para Deus: Deus, eles não me querem como governante deles. E Deus diz: não é você. Eles não querem que eu reine sobre eles, porque a minha vontade era reinar sobre eles. Ou seja, o povo não precisava de ter um rei, mas com os olhos nos outros povos que haviam reis ali em volta, eles pedem um rei. E aí Deus diz: dá um rei para eles. E aí o Senhor diz assim: avise para eles que os filhos deles e filhas deles serão padeiras, cocheiros, cuidadores, que os reis vão ter pesados impostos sobre eles. Mesmo assim o povo diz: não, nós queremos um rei. E aí Deus dá o primeiro rei, que é Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. A gente vai até Salomão. Quando a gente entra na história dos reis, a gente vai também ter aqui, crônicas. O que é crônicas? É a repetição da história real. Então, crônicas e reis vão estar muito parecidos, né? Depois a gente vai ter crônicas, reis, a história de Esther. Depois de Esther nós vamos ter aqui, a gente já começa, deixa eu verificar aqui. Entramos em Jó, Salmos, seus livros de sabedoria. Jó é o meio da Bíblia. Pode perceber que o livro de Salmos está no meio da Bíblia. Por que Salmo está no meio da Bíblia? Porque Salmos tem Salmos, e um erro das pessoas é dizer assim: Salmos de Davi. Não. Davi escreveu muitos salmos, a maioria. Porém, por exemplo, o Salmo 90 não foi Davi quem escreveu. Quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés lá no deserto. Então, como os Salmos tinha Salmos lá do início, né? Salmos de Davi, Salmos do cativeiro da Babilônia, o Salmo 137, que diz assim: no cativeiro da Babilônia, diante do rio Quebar, nós sentamos e choramos nos lembrando do Sião. E as pessoas que estavam ali, os nossos opressores, pediram que nós cantássemos os cânticos de Sião. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então, assim, o Salmo 137. Como o Salmo pega a história do povo, o Salmo nada mais é que um livro de poesia e cântico tradicional do povo. E aí o que acontecia? Onde vai colocar Salmo? No meio da Bíblia. Aí entra Salmos, Jó, Salmos,
Eclesiastes, Provérbios e Eclesiastes, que são os livros de Salomão. Então a gente vai até aqui, aí eu vou depois passar para a senhora esse apanhado aqui de livros. Então a Bíblia foi dividida dessa forma e vamos começar a nossa aula, Gênesis capítulo 1. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Começando do início, pessoal. Gênesis capítulo 1. A palavra Gênesis quer dizer exatamente princípio, tá? É o princípio da história do povo de Deus. E aí aqui diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá no hebraico está escrito Bereshit bara Elohim. Bara é um verbo que só se refere a Deus. Toda vez que vai dizer Deus fez, Deus criou, usa-se o verbo bara. Então Bereshit quer dizer princípio, bara, Deus criou, e Elohim. Engraçado que Deus tem vários nomes na Bíblia, mas no Gênesis Deus começa sendo chamado de Elohim. Elohim quer dizer Deus Supremo, aquele que criou todas as coisas, ele não foi criado. E a diferença entre o nosso Deus e os deuses pagãos ali da região, Moisés deixa isso muito claro, porque Moisés, criado no Egito, ele conhecia a cultura, ele conhecia as histórias, que os deuses nasceram do Nilo, que foi o rio Nilo que deu os deuses egípcios. E aí Moisés, escrevendo através da unção do Espírito Santo, Deus usando Moisés, ele diz, não, Elohim criou todas as coisas. Quando ele coloca Elohim criou todas as coisas, ele diz, olha, ele não foi criado. O que ele está querendo dizer para nós Elohim não foi criado, ele é o Criador. Então aqui no início Deus é conhecido como Elohim. Então Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, né? E ele vai dizendo aqui, ó, lê o 2 aí por favor, irmão. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí o 3 diz assim, ó, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Esses primeiros 3 versículos aqui, eles são a prova cabal da trindade divina, sabe? Tem pessoas que têm dificuldade de entender como é que um Deus, sendo 3, pode ser um, né? As pessoas Deus, mas pode, quer ver uma coisa? A irmã vai lembrar que havia um aparelho chamado 3 em 1. Lembra do 3 em 1? Sim. Ele era gravador, né? Tocador de fita. Isso. Era tocadisco e era rádio. Sim. Mas era um equipamento só. Antes dele tinha aquela alta fidelidade, que era um monstrão que só tocava disco, né? Tinha que carregar. Então assim, aí fizeram 3 em 1. Um equipamento com 3 funções. É algo parecido à Trindade, né? A gente vê, no princípio criou Deus, Deus apareceu, né? Elohim apareceu, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e aí aparece a segunda pessoa de Deus, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E quando a gente vai lá em 1 João, se você quiser abrir sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 1, esse está decorado no coração, não vou nem abrir. Evangelho de João, capítulo 1, lá nos Evangelhos, né, já no Novo Testamento. Vai baixar na Bíblia. Não, mas amém, eu vou falar aqui, a irmã acompanha aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nada foi feito sem ele, tudo foi feito por ele, nada sem ele se fez. Aí, João. E chegou Jesus, que é a terceira pessoa da criação. Por quê? Nós vimos Deus, né? No princípio criou Deus.
Vimos o Espírito Santo que se movia sobre a face do abismo ali, né? Sobre a face das águas. E agora Deus chama Jesus e diz: haja. Esse haja aí é o verbo criador de Deus. Haja luz, haja terra seca, haja separação entre águas e águas. É o verbo, é a ação. Jesus Cristo é a ação. Então nós podemos colocar assim: Deus Criador que ordena todas as coisas, Deus Supremo. O Espírito Santo de Deus que estava presente na criação, né, moldando. E o verbo criador que é Jesus. É por isso que João vem e apresenta lá no Novo Testamento. João apresenta: olha, no princípio era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Aí mata toda a dificuldade de entender que Jesus Cristo, meu querido, meu amado, minha amada irmã que está me acompanhando aí, Jesus Cristo é Deus. Desde lá da criação, estava lá na criação do mundo a Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, executando a criação. Continuando, nós vamos ver aqui, ó, no 4, Gênesis 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão os céus. E foi a tarde e manhã o dia segundo. No segundo dia Deus cria os céus e faz separação entre as águas dos mares e os céus. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Agora Deus está criando aqui a terra seca, né? E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 13. E foi tarde de manhã o dia terceiro. Disse Deus no quarto dia: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus expôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o quarto dia. Nós vamos vendo, vamos lendo, você vai lendo em casa. E uma coisa interessante que a gente vai ver aqui é que fala em dias. E aí os estudiosos ficam num debate: se foram 7 dias, que tempo é esse? Eu gosto sempre de pensar numa palavra que está no Novo Testamento, que diz assim: 1000 dias para Deus é como um dia, e um dia para Deus são como 1000 anos. Ou seja, é um tempo que eu e você, minha irmã, não poderemos determinar, né? Mas Deus criou. A Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou, né? Mas no 6º dia Deus criou o homem do pó da terra. Diz a Bíblia que ainda não havia chovido, o que caía era um serenozinho. Deus pega esse sereno, pega o pó da terra, faz o barro e sopra em nossas narinas o fôlego de vida. A ciência diz hoje que o homem é alma, corpo, alma e espírito, trindade, né? Ou seja, a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem o nosso espírito, alma, e o nosso corpo, né? Então, interessante que Deus diz assim:
façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Um Deus trino cria um homem também trino. Um homem que tem corpo físico, tem alma e tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. O capítulo 2, só para a gente ter uma ideia, que o capítulo 2 parece que é um capítulo contrário ao capítulo 1, porque ele vai contar de novo. Às vezes quando a gente pega para ler, não está contando a história de novo, só que ele tem algumas coisas importantes no capítulo 2, vale a pena ler e entender. O capítulo 2 de Gênesis é continuação do capítulo 1, é um reforço, porque na cultura dos hebreus, eles reforçam muito aquilo que eles querem que seja inculcado na cabeça, é sempre reforçado. Então o capítulo 2 aqui conta a história da criação e é a mesma história, a formação do homem, e aqui no capítulo 2 que Deus sente que o homem está só. Deus tinha tanta intimidade com o homem que Deus percebeu que, apesar de toda a beleza da criação, de tudo que havia sido feito, o homem estava triste, o homem estava só. E aí dá um sono profundo no homem, tira uma costela e forma a mulher, porque precisava de uma companheira, forma a varoa. E dá para eles uma ordem, né? Dá a ordem de: vocês não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Gente, isso é maravilhoso, porque, ó, deixa eu pegar aqui o versículo. E a formação aqui. Deus diz para o homem não comer daquela árvore do meio do jardim. E aí que o homem se enrola, é aí que o homem peca em obedecer essa ordem. Mas quando nós vamos lá em Apocalipse capítulo 21, quando vai narrando a cidade celestial, diz que a árvore continua lá. A árvore do jardim, que estava no meio do jardim do Éden, agora está lá no Apocalipse, e ela tem 12 frutos, que dá um fruto a cada mês, e é para a cura das nações, para ninguém ficar doente. A árvore agora, lá no Apocalipse, aquela árvore que foi um problema, agora ela é bênção, porque agora ela pode ser usada pelo homem. Isso nos ensina que existe um tempo para todas as coisas. Conhecemos a história, não vou me alongar muito aqui na história de Adão e Eva, porque conhecemos a história, né? A serpente vai e ludibria a Eva, dizendo: Deus falou para não comer nenhuma árvore aí do jardim. Ela diz: não, só a árvore do meio, porque o dia que nós comemos da árvore que está no meio, nós morreremos. E a serpente diz: não, ele sabe que o dia que vocês comerem desta árvore, vocês serão profundos conhecedores do bem e do mal. Isso interessa para Eva. Eva come, dá para seu marido, e Deus então procura-os depois, porque quando ela dá a árvore, quando ela dá o fruto para o marido, ela percebe que está nua e ele percebe também que está nu, e dá um jeitinho lá de tampar a sua nudez, e Deus chama Adão se esconde, e Deus o encontra e diz, a primeira coisa que ele fala com Deus: eu vi que estava nu e me escondi. E Deus: como é que você ficou sabendo que você estava nu? Comeste do fruto. A mulher me deu, joga a culpa na mulher, a mulher me deu da árvore, do fruto daquela árvore, nós comemos. E aí Deus chama a mulher, Deus faz a primeira reunião, ele chama a mulher, a serpente, e chama Adão e diz: o que vocês fizeram? Olha, e Deus começa ali um julgamento. Primeiro julgamento, Deus vai e diz para a serpente: você não tem mais pés e você vai andar se arrastando e vai comer pó toda a sua vida, né? Esse foi o castigo da serpente. E falou: olha, você morderá o pé do homem, mas vai nascer um da mulher que vai te ferir a cabeça, ou seja, vai te destruir para sempre. Para o homem, Deus diz assim: olha, até agora a terra deu tudo o que você queria, mas agora com o suor do teu rosto, eu fico imaginando, né? Plantar sem suar,
sem esforço, verdade, sem esforço. ter a certeza de que é nascer. Agora não, Deus diz para ele: olha, do suor do teu rosto ganharás o teu pão, tu vai plantar e a terra não vai dar, a terra vai produzir espinhos, cardos, vai ser difícil a tua vida. Então Adão agora tinha que lavrar a terra, né, para poder comer e torcer para que ela desse alguma coisa. A terra não daria mais a abundância que ela dava. E para a mulher, Deus diz: olha, você vai conceber em dores. Eu fico imaginando que se eles não tivessem comido da árvore, a mulher não teria as dores que vêm quando está menstruada, as dores que vêm quando vai dar à luz, né, o incômodo da menstruação. Nada disso havia. Foi uma maldição que Deus jogou sobre a mulher devido ao pecado. E Deus pega Adão e Eva e os expulsa do jardim, os coloca fora do jardim, coloca um querubim com a espada desembainhada para proteger o jardim e esconder o jardim dos olhos deles para que eles não voltassem. E eles vão viver a vida agora na terra. Gênesis 4, capítulo 4, a gente vê que Eva tem filhos. E ela diz: olha, eu vou chamar esse primeiro aqui. Verdadeiramente, o culpado foi a Eva ou foi o Adão? A Eva. Foi a Eva? Eu acredito, irmã, que boa pergunta, boa sua pergunta. É isso que eu queria saber. A irmã está perguntando aqui de quem é a culpa, do Adão ou da Eva? Irmã, dos dois. Deus deu a ordem aos dois. Eu fico às vezes perguntando, esse período de bate-papo da serpente com Eva, aonde estava o marido dela? Isso. Muitas coisas acontecem no casamento, e você sabe que isso é culpa do fulano. Não, é culpa dos dois, irmão. Porque se o Adão tivesse com a Eva lá, Não tinha. ele teria complicado um pouco essa situação. Não, Deus falou para não comer. Não tinha. Agora, ela comeu e ainda levou para ele. Ai, irmão, eu fui casado 23 anos. Ai, come isso aqui, tá. A gente come. Mas a culpa foi dos dois, tá, irmão? A culpa, para mim, a Eva foi executora, porque pegou. Sabia que não era para pegar, mas o Adão foi relapso. Ele não estava junto dela, ele não quis saber de onde veio o fruto, ele comeu o fruto. Então, assim, para mim, a falha nesse caso foi dos dois. Falha maior da serpente, né, que já era intencional da serpente. Os três são julgados e colocados para fora do paraíso. Fora do paraíso, nasce ali Adão e Eva, conhece sua mulher, ela concebe e tem Caim. E aí Eva diz assim: alcancei do Senhor um homem. Tá? Então eu fui abençoada por Deus por um homem. O nome dele Caim. Depois ela teve Abel. E Abel, a Bíblia diz que foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Logo depois do pecado, o próximo capítulo vai falar de inveja, porque Abel, ele apresenta o melhor que ele tinha a Deus. A Bíblia diz que ele pegou das primícias do rebanho dele e ofereceu em holocausto a Deus. Caim pegou da lavoura, foi lá e pegou alguma coisa e trouxe a Deus. E aí fica uma coisa para nós, né? Tem gente que dá o melhor para Deus e recebe o melhor de Deus. Os outros ficam: por que fulano é tão abençoado? Porque ele sempre dá o melhor para Deus. O melhor do tempo, o melhor do que ele tem, ele dá para Deus. O dar para Deus quebra a maldição. Eu ouvi essa frase uma vez há muito tempo, quando eu era adolescente, e é verdade. Tá? Então, assim, quem dá o melhor para Deus recebe o melhor dessa terra. E Abel deu o melhor. Caim cresce o olho porque vê que Deus se agradou da oferta de Abel e fica chateado, se revolta, fica chateado a ponto de maquinar o mal. Olha o pecado. Primeiro, ele maquina o mal. Ele arma a situação, chama seu irmão no canto e mata seu irmão. Veja que no 4º capítulo da Bíblia nós já temos ali, inveja, maquinação do mal, morte, assassinato. Ele mata o irmão. Deus então procura por eles e pergunta para ele: cadê seu irmão? E ele ali, ele desdenha e diz: acaso eu sou babá do meu irmão? Eu tenho que saber do meu irmão, tá? Mais um pecado, né?
Era com Deus que ele estava falando. E Deus disse para ele: o sangue do teu irmão clama a mim da terra. Para o povo hebreu, comer um animal com sangue é pecado. A palavra de Deus diz que no sangue está a vida. E aqui nós vemos a vida de Abel clamando lá a Deus, porque o irmão dele havia matado. É o sangue que clama. E Deus então coloca sobre Caim um sinal e o amaldiçoa. Diz para ele: você vai ser vagabundo sobre a terra. A terra não vai te dar o fruto dela e você vai ser vagabundo. E aí Caim diz: qualquer pessoa que me achar vai querer me matar. Aí Deus coloca uma marca nele, para que a pessoa que visse a marca entendesse que ele era amaldiçoado e não o matasse. Mais tarde, um descendente de Caim chamado Lameque, ele briga com o rapaz, mata o rapaz, e ele coloca sobre si a marca e diz: olha, se Caim vai ser amaldiçoado 7 vezes, eu serei 70 vezes. A pessoa que me matar 70 vezes será amaldiçoada. Então você toma para si a maldição do parente dele. Bom, paramos por aqui hoje. Gênesis capítulo 4 é uma boa caminhada, né? E eu vou te dar uma dica. Você que quer ler a Bíblia e acha difícil, eu vou sugerir a você que leia o primeiro capítulo de Gênesis, Salmo capítulo 1, Mateus capítulo 1. Leia sempre assim: um capítulo de Gênesis, um capítulo de Salmo, um capítulo do Novo Testamento. Você vai ler a Bíblia em um ano, rapidinho você vai ter lido a Bíblia. Te espero para a nossa próxima aula domingo que vem, 9 horas da manhã. Deus te abençoe. Eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube, no meu canal, lá no Marcos Capixaba 23, para você poder acessar, passar para os seus amigos, e vamos juntos estudar a palavra de Deus. É uma preciosidade que nós precisamos. Deus espera que nós busquemos a palavra dele. Quem conhece a palavra de Deus conhece a linguagem dos céus. Deus te abençoe e até o próximo domingo.